Padre, a gente fica muito feliz de receber o senhor aqui, sobretudo nesta celebração, 75 anos da Mãe Peregrina. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o venerável João Pozobon. É assim que fala o nome dele, padre? João Pozobon. Exatamente. Luiz Poçobon, exatamente. E a gente está assim, com o coração celebrando, né, em ação de graças, por toda a ação evangelizadora que a Mãe Peregrina realiza, né, com as suas zeladoras, né, com todo o povo de Deus, e curiosos para conhecer um pouquinho sobre a vida desse grande homem, venerável, já proclamado pela igreja. Vamos começar o nosso bate-papo, então, conhecendo, Padre Alexandre, quem que foi o venerável João Pozobon? Muito bem, de fato, bom, ele é o iniciador da campanha da Mãe Peregrina, é um brasileiro. A campanha hoje está em mais de 100 países, está no mundo inteiro, mas começou no Brasil. Ele é gaúcho, da cidade de Ribeirão, muito perto de Santa Maria, aí no centro do Rio Grande do Sul, nessa região chamada também da Quarta Colônia. E, de fato, ele era uma pessoa que trabalhava no campo. Ao mesmo tempo, depois ele se mudou para a cidade, porque a sua esposa estava doente, então depois ele teve um pequeno negócio, e era um pequeno comerciante, muito simples, teve muita dificuldade para estudar, não passou do quarto ano, né, da quarta série, e uma pessoa profundamente religiosa, pai de 7 filhos, né, e um leigo muito envolvido com a igreja, enfim, mas que também descobriu a sua missão, poderíamos até dizer meio tarde, assim, de fato, a campanha começou quando ele já tinha 46 anos, ou seja, era uma pessoa adulta, mas que ao mesmo tempo foi totalmente tomado por essa campanha, porque em 1900, exatamente no dia 10 de setembro de 1950, por isso vamos celebrar agora no mês de setembro os 75 anos do início dessa campanha, uma irmã de Maria de Xanxta, a irmã Terezinha Gold, convida o João Pozobon, que frequentava ali o santuário em Santa Maria, nessa época, de fato, foi inaugurado um pouquinho antes, em 48. Então, ela o convidou para levar uma imagem grande assim da Mãe Peregrina. Na verdade, foram 3 pessoas, 3 imagens que foram enviadas do santuário. E ele decidiu, então, ela falou assim, bom, você pode visitar nas famílias todas as noites. Era por ocasião do Ano Santo Mariano, 1950, e então, durante um mês, era uma campanha por um mês, que ele deveria visitar as famílias, e ele sentiu, ela inclusive falou assim, olha, nem preciso rezar o terço, pode simplesmente levar a imagem, família em família, mas ele sentiu no coração que ele deveria rezar o terço com as famílias, e depois que terminou aquele mês, essa imagem justamente que nós estamos vendo aí, Olha, né? que coisa Ela linda, era bastante grande, que ele levava emocionante. no ombro, ele, de fato, quando abriram o caixão, depois, quando for fazer a exumação dos ossos, ele tem um calo aqui, né? Ele tinha um calo aqui de tanto levar a Olha. peregrina nos ombros, ia de casa em casa, assim, a pé. Dizem que foram mais de 140 mil quilômetros, porque ele marcava quase todos os dias, ele anotava a quantidade de quilômetros que ele caminhava, e ele foi levando, então, depois desse primeiro mês, ele foi levando todos os dias, ele sentiu que a mãe o chamava a essa missão. Então, ele começou a levar as famílias, em primeiro lugar, depois as escolas, aos presídios, e assim a campanha foi se estendendo. Até que em 59, uns anos depois, começou essa ideia, como ele não podia chegar a todas as famílias que pediam para ser visitadas, de fazer imagens menores que pudessem passar entre as casas. Então, um grupo de 30 famílias, cada dia uma família recebia, e no próximo mês, no mesmo dia, novamente. E assim, essa campanha foi se expandindo pelo mundo inteiro, né? E hoje, bom, ele agora no dia 20 de junho do mês deste ano, exatamente no mês, uma semana antes de completar 40 anos da sua morte, o Vaticano declarou as virtudes heróicas do João Pozobon, ou seja, reconheceu que ele pode ser considerado venerável pela igreja, teve uma vida de santidade. Nossa, padre, que história inspiradora para todos nós nessa tarde, né, que o senhor está trazendo para a gente. Fiquei impressionada por se tratar também de um leigo, pai de família, que enfrentou uma enfermidade com a sua esposa, né? Então, padre Alexandre, não é que foi uma vida também muito tranquila, né? Com certeza teve as suas cruzes, seus momentos de calvário também, né, padre Alexandre? Muitas cruzes, de fato, bom, ele não só a primeira esposa teve doente, ela morreu, depois deixou com 2 filhos, e ele um tempo depois então voltou a se casar com a Vitória, a sua segunda esposa, teve mais 5 filhos, né? E foi construindo a sua família com muita dificuldade, né? Ele percebeu que não tinha também como
criar sozinho os 2 primeiros filhos, por isso também estava aberto à sua vocação matrimonial, digamos assim, e se casou com a Vitória, que o acompanhava muito de perto, não ia com ele, mas sempre o acompanhava, o esperava em casa, com um cafezinho de noite quando ele chegava. No dia seguinte, ele, em retribuição, ia à cama, sempre servia o cafezinho na cama de manhã, né, no dia seguinte, seja uma vida matrimonial muito bonita também. Os filhos dele, alguns ainda estão vivos, né, então dão um testemunho muito bonito de como o pai os educava, com firmeza, mas também com muito amor, né? Então eles são testemunhos também no processo de canonização do João Pozzobon, e contam como realmente tinham um pai muito atento, muito preocupado, que tentava educá-los. Depois, bom, ele também teve dificuldades com a própria igreja, na época em que a campanha foi crescendo, e não gostava muito dessa imagem da mãe rainha, e queria, os bispos, os párocos queriam trocar, alguns achavam que era meio louco o que ele fazia, e ele teve que, de alguma maneira, também se confrontar com ele, sofria muito com essas coisas, mas sempre entregava tudo para Deus, para Nossa Senhora, e seguia a sua missão com muito respeito também pela hierarquia. Na época, ele praticamente não sabia escrever direito, escrevia muito, mas não sabia escrever direito, porque ele só tinha frequentado até a 4ª série, mas mandou carta para todos, falava com todos os bispos da diocese que foram passando. Depois mandava carta para a Conferência Episcopal, mandava carta para o Papa, para todos os papas, contando, mandava carta para o padre José Quentin, o fundador de Schanstatt, que ele conheceu também brevemente em Santa Maria, e ia contando sobre os avanços da campanha. Você se sentia realmente encarregado pela igreja nessa missão, e não era uma coisa assim sua, era de Nossa Senhora, era da igreja. Então, de fato, ele enfrentou muitas dificuldades também pelo caminho, porque às vezes ele chega a contar que muitas vezes passava fome no caminho, muitas vezes chegava ele fala assim, peço desculpa pela expressão, mas tem vezes que eu cheguei a vomitar no meio do caminho, de tão mal que eu passava, mas não deixava de cumprir a sua missão, né? Todos os dias ele procurava levar adiante a campanha, e com essa capacidade assim de sacrifício muito, muito grande, né? Que coisa linda. Inclusive, padre, a gente está chamando, né, para quem está acompanhando o programa agora e tem a imagem da Mãe Peregrina em casa, para mandar uma foto para a gente agora aqui durante o programa, né? Manda aqui pelo WhatsApp a foto aí da sua capelinha, da imagem da Mãe Peregrina que você tem em casa, porque a gente quer compartilhar hoje aqui falando, então, sobre os 75 anos da Mãe Peregrina, sobre o venerável João Pozzobon, que hoje também é providencial estarmos falando, porque é um brasileiro e a gente celebra hoje Irmã Dulce, né, também brasileira, então a gente fica feliz de poder celebrar a santidade que vai florescendo também na nossa terra, na nossa pátria, né, nessa terra bonita que é solo fértil também para evangelização. O padre, aí eu fico assim querendo te perguntar um pouco mais sobre a campanha da Mãe Peregrina, né, porque o venerável, ele fez todo um trabalho missionário a partir dessa missão, né? Ele trouxe para si, com todos os esforços, a gente viu as fotos aí, ele carregando, né, aquela imagem, a capela da Mãe Peregrina grande, né, uma madeira assim que você percebe que ele está fazendo esforço. Conta pra gente um pouquinho, Padre Alexandre, como é que essa campanha nasceu, né? Qual que foi a inspiração divina para iniciar toda essa missão? Então, de fato, ele, como eu disse, depois desse primeiro mês, ele sentiu que deveria continuar a sua missão. E ele sabia que ele tinha, a primeira missão dele era a sua família, né? Então ele também fala muito claramente, né? Ele foi um pai de família. Também no final da vida dele, a campanha o levou a tantos lados que ele sentiu a necessidade e o chamado a ser diácono. Ele é diácono permanente, pode chegar a ser o primeiro diácono permanente, né? Em 72, um pouco antes, ele morreu em 85, então nos últimos anos da sua vida, ele nasceu em 1904, quando ele, em 1972, foi ordenado diácono, para poder continuar essa campanha levando não só a imagem da Mãe Peregrina, mas também a Eucaristia, também ele construiu 3 capelas para atender aos pobres, eram lugares de evangelização e também de encontro para catequese, etc. Ele chegou a construir também uma vila para as pessoas sem teto, né, uma vila em que ele convidava os pobres que não tinham casa, mas ao mesmo tempo era para entregar dignidade a essas pessoas, era para ensiná-los a cultivar a terra, a trabalhar, e depois que as pessoas conseguissem se ajeitar, tinha que sair e deixar lugar para outro. Ou seja, ele ensinou realmente a pescar, e não só a
né, Deu não deu o peixe, né? peixe diretamente. Nesse sentido, bom, a campanha vai crescendo primeiro com ele e depois com as pessoas que se vão unindo a ele. Tem um outro diácono, o Baldo, que vai começar a ajudá-lo também. E com o tempo também, como ele está sempre desde o início vinculado ao movimento de Schanstatt, o movimento de Schanstatt, como tal, foi assumindo também a continuidade dessa obra. Também, já pelos anos 80, ele chega a visitar Schanstatt, ele vem até aqui na Alemanha. Ele também tem a visita de pessoas do Paraguai e da Argentina, especialmente um padre de Schanstatt, o padre Estevão Uriburu, que foi quem, digamos assim, o descobriu como uma pessoa... Porque ele era tão simples que muita gente olhava de menos, para dizer a verdade. Assim, dizia, é uma coisa... Não dava muito de uma crédito. pessoa piedosa. Exatamente, não dava muito crédito. Então, é uma pessoa piedosa, muito bom, faz um bom trabalho, mas, na verdade... o que nós queremos em Schanstatt é outra coisa, é a transformação do mundo, etc. Mas, na verdade, o padre Estevão e outros, nessa época, perceberam, não, aqui tem algo grande que está acontecendo, e aí também trouxe grupos da Argentina, do Paraguai, e eles pediram em algum momento que o João Pozomo fizesse uma réplica dessa imagem grande, que nós chamamos a Peregrina Auxiliar. Então, falou assim, 25 a 30 imagens para os santuários de Schanstatt da América Latina, que naquela época já existiam. Então, a partir daí, a campanha foi, digamos assim, conquistando o mundo, foi crescendo a partir desse contato com a Argentina, com o Paraguai, e depois nos outros países da América Latina, até chegar na Alemanha, também aqui a campanha está muito presente, na Europa, em outras partes do mundo, na Índia, na África, no Burundi, por exemplo, que é um país muito pequeno no coração da África, praticamente em todas as paróquias está presente do país, está presente a Mãe Peregrina, como no Brasil também, em todas as dioceses, praticamente todas as dioceses do Brasil está presente a Mãe Peregrina. E, enfim, a campanha foi crescendo. Hoje há uma estrutura, em cada país tem uma estrutura um pouco diferente, mas o movimento de Schanstatt acompanha essa campanha através dos seus assessores, dos padres, irmãs, leigos, muitos leigos também que trabalham. E aí, como você mencionou no início, né, as zeladoras, que nós chamamos também normalmente os missionários e missionárias da Mãe Peregrina, eles são quem levam essa missão. Então, cada imagem tem um responsável, né, que é o missionário daquela imagem. E depois, na paróquia, tem a coordenadora ou o coordenador, ou o casal coordenador da campanha na paróquia, depois tem o casal coordenador da campanha na diocese, e depois no país, né? Então, tem toda uma estrutura que foi se desenvolvendo com o tempo pela necessidade de dar acompanhamento a todo esse trabalho, né? Muitas vezes as pessoas querem ficar com a imagem, porque gostaria de tê-la em casa, então fazê-la peregrinar nem sempre é fácil, mas é a Mãe Peregrina, justamente é uma imagem de igreja que está por trás, né? Não é só uma campanha, mas é justamente uma igreja que vai ao encontro das pessoas, no sentido do Francisco, uma igreja missionária. É isso que a campanha expressa, né? Ou seja, a mãe vai até o encontro das pessoas, né? E ali vai também transformando as famílias, os corações. Eu acho que esse é o sentido da campanha. Que coisa linda, Padre Alexandre. Olha, a gente se sente parte dessa missão, se sente feliz em poder celebrar esses 75 anos e feliz em celebrar também esse reconhecimento, né, do venerável João Luiz Pouzobon, que a gente está conhecendo hoje aqui junto com o Padre Alexandre. E, Padre, a gente conversando um pouquinho hoje sobre esse grande missionário, né, venerável, João, brasileiro, gaúcho, e olhando um pouco das fotos também do dia a dia dele, a gente fica se perguntando como que era o dia a dia missionário desse homem de Deus, porque como o senhor explicou para a gente, hoje em dia nós temos, vamos dizer assim, a praticidade de poder levar a capelinha da Mãe Peregrina com mais tranquilidade, num tamanho adaptado. Agora, ele levava aquela imagem tão pesada como um ato de amor à Nossa Senhora. Como será que era a rotina dele, Padre Alexandre? Pois é, tem várias etapas na sua vida também, ou seja, no início ele dedicava as noites, né? Ele mesmo fala da preocupação com a família, porque ele tinha que trabalhar, né? Então, de manhã ele sempre, durante anos e anos, ele ia ao santuário, ele não morava muito longe do santuário de Schanstatt, em Santa Maria, porque depois, por causa da esposa, ele se mudou para Santa Maria. Então, ele às 6 da manhã ia ao santuário e ele relata que naquele momento ali, antes da missa, a missa era normalmente às 6h20, ele rezava e entregava as últimas 24 horas, porque ele disse, se eu esperar cada dia 18, que é o dia da aliança, que normalmente nos santuários tem a festa da aliança, e todos os 18 nós celebramos, ele dizia, tem muita coisa que eu vou esquecer. Então, ele fazia aqueles 5 minutos dedicados a recordar tudo o que ele fez no dia anterior, oferecer tudo isso
a Mãe de Deus, que nós também chamamos o capital de graças, entregar para ela, para que ela transforme isso em bênçãos para todos que se aproximam do santuário. Então, assim, começava o dia. Depois, bom, normalmente, nos primeiros anos da campanha, ele continuava trabalhando, tinha que cuidar do seu comércio. Hoje a casa dele é um museu, nós podemos visitar em Santa Maria, e aí a gente vê o comércio dele atrás da casa, assim, uma coisa muito simples. Mas e também ele tinha que, às vezes, ele tinha que trabalhar na terra. Tem o fato da enxada dele, que ele, como ele rezava muito, no início ele rezava 3 terços, 5 terços, aí ele vai aumentando, ele deixava tudo anotado, até que ele chegava a rezar 15 a 20 terços no final da vida dele por dia. Então isso significa que praticamente ele rezava o dia todo. Então, por exemplo, quando ele estava capinando, na enxada ele fez 5 buraquinhos, até hoje a gente pode ver. E aí ele ia rezando 5 para cima, 5 para baixo, era um mistério. E assim, ele ia, enquanto trabalhava, rezava, né? Então, e depois de noite visitava as famílias, levava também às vezes as escolas, então dependendo do horário, etc. Depois com o tempo, bom, mas ele estava sempre preocupado de que a família estivesse de acordo, né? Ele tem uma frase muito bonita, ele disse assim: então um dia eu disse para a Mãe de Deus, tenho 7 filhos, uma esposa, tenho que dar contas a Deus de meus filhos e de minha esposa. Porém, se é a vontade de Deus e a tua, um único homem pode mover o mundo inteiro. E foi assim que ele confiou que era a vontade de Deus, a vontade da Mãe de Deus. E assim ele foi movendo o mundo, né, a partir dessa missão que ele recebeu, que ele sentiu no coração. E assim, dedicava muito tempo realmente à missão, cada vez mais. No final da vida, tem até um fato também que ele conversa com os filhos sobre se poderia dedicar mais tempo, porque senão os filhos tinham que também assumir coisas no negócio, etc. Sim. E aí o filho dele conta que disse para ele: pai, o senhor sempre nos educou na liberdade. Sinta-se livre agora também para tomar essas decisões, né? Então, assim, são pequenos testemunhos, né, de como ele soube educar os filhos e soube também assumir a sua missão sem descuidar. Porque depois também tem que pensar que a partir de 72 ele dedicava muito tempo como diácono, né, que é também um grande exemplo para os diáconos permanentes. De fato, até hoje é a única causa de canonização que tem como título diácono permanente e pai de família. Olha. Assim, pode chegar a ser um primeiro diácono permanente, porque a restauração do diaconato permanente foi no Concílio Vaticano II, né? Então isso foi no final de 65, por aí, depois, até que se regulamentasse bem como criar os diáconos permanentes, como fazer todo o processo de formação, a ordenação, etc. Então, podemos dizer que o João Paulo II é dos primeiros diáconos, assim, né? E, nesse sentido, pode chegar a ser o primeiro a ser beatificado, né? Então, assim, por isso que para os diáconos permanentes também é uma missão importante, uma pessoa importante, um exemplo importante. E aí ele dedicava mais tempo para visitar, celebrar, levar a Eucaristia, né? Poder acompanhar as famílias. Então, isso também já mais para o final da vida dele, a rotina dele mudou, ele começou a se dedicar mais à missão, né? Mas sempre, como eu digo, muito preocupado com a sua família, e a sua esposa sempre atrás dele, né? Assim, sempre apoiando toda a missão dele. Então, de fato, ele tem uma expressão muito bonita, né? Ele, quando fala no testamento dele, ele fala assim: desejo ser sepultado no cemitério de Santa Rita junto às minhas 2 esposas. As esposas já tinham falecido nessa época, quando ele escreve o testamento, pois longos anos vivemos a vida matrimonial. Elas, ao meu lado, foram fiéis, acompanhando-me nessa grandiosa missão. E com elas pude chegar à 3ª esposa, a sagrada e grandiosa missão da campanha da Mãe Peregrina. Olha! Né? Então, assim, graças ao consentimento delas e ao acompanhamento delas, ele pôde se dedicar a essa 3ª esposa, né, que foi a campanha, que se dedicou praticamente de corpo e alma já no final da vida dele, quando a esposa já tinha falecido também, os filhos já estavam crescidos, etc. Nossa, padre, a gente fica assim refletindo, né? Primeiro, a responsabilidade
que ele expressou para com a sua família, sua vocação matrimonial, como o senhor explicou, né? Depois, o fato de não encontrar na família uma desculpa, uma muleta, né, para dizer eu não posso fazer mais por causa disso, né? Eu não posso ir além porque eu tenho isso daqui. Então, como ele mesmo expressou, né, se for vontade de Deus, um único homem pode conquistar o mundo, pode evangelizar o mundo, né? É muito inspirador tudo isso que o senhor está trazendo para a gente. E, Padre Alexandre, a gente vai acolhendo aqui as fotos, também as perguntas, né? Uma pergunta que está aparecendo bastante aqui entre a nossa audiência é a respeito da palavra venerável, né? A curiosidade da diferença entre um venerável ou alguém que está no processo de beatificação ou ainda canonização. O senhor podia explicar para a gente um pouquinho essas etapas? Certamente. Bom, quando uma pessoa morre com fama de santidade, como foi o caso do João Luiz Pozzobon, imediatamente se começou um processo se abriu o processo para a sua beatificação, ou seja, beatificação, canonização, etc. Ou seja, para que a igreja descubra se realmente ele viveu uma vida santa. Então, esse processo começou na Diocese de Santa Maria, foi concluído na Diocese de Santa Maria e foi enviado ao dicastério da Causa dos Santos em Roma. Então, qual foi o trabalho da Diocese de Santa Maria com a ajuda com a presidência da obra de Schanstatt, que são chamamos assim, os autores da causa. Então, nós procuramos, através da postulação do venerável, seja, no caso do postulador ou da postuladora, reunir documentos, reunir testemunhos, reunir tudo que se pudesse reunir, seus textos, suas cartas, né, fazer uma seleção de tudo isso, para provar que ele viveu heroicamente as virtudes da fé, da esperança e da caridade, ou seja, todas as virtudes cristãs em grau heróico. Isso se escreve, se manda um montão de documentos, uma série de livros a Roma, e depois se faz um resumo de tudo isso numa coisa que se chama apositio. A apositio, então, é para provar, para mostrar que realmente ele viveu heroicamente todas as virtudes cristãs, da vida cristã. E até então ele é servo de Deus, desde que se abre o processo de canonização na diocese de origem, até que Roma analisa a vida dele e dá um parecer. Então tem um grupo de teólogos que dão um parecer e depois o grupo de bispos e cardeais que dá o seu parecer, e esse parecer final foi o que aconteceu em 20 de junho deste ano, ou seja, um pouco antes, e depois o Papa então o declara venerável. Então isso significa que podemos tomar realmente João Luiz Pozzobon como um exemplo de virtudes heróicas, como uma pessoa que viveu santamente. Até aí a igreja se atreve a dizer. Agora, para dizer que ele está no céu, é como que a igreja pede a confirmação do céu, ou seja, o milagre. Tá. Então, para poder dizer que ele é beato, ou seja, que ele está no céu, precisa do milagre. É como se Deus dissesse, bom, se houve um milagre pela intercessão de Pozzobon, então é porque ele está no céu. E, de fato, já existe um caso que está sendo analisado em Roma neste momento, ou seja, já foi analisado na diocese, está sendo analisado em Roma. Se esse milagre, então, for considerado, então ele poderá ser considerado beato. Mas isso leva um tempo, não é agora, vai levar um tempo até que a igreja possa analisar essa situação e dizer realmente o céu confirmou através desse milagre. Nós sabemos que foi um milagre atribuído a João Pozzobon, ou seja, quando aconteceu a situação, imediatamente pediram a intercessão dele, né? E aí se deu o milagre, pelo menos é considerado como um milagre pelos médicos, por aqueles que acompanharam. Só que Roma tem uma equipe médica, tem cardeais que também vão avaliar isso e vai dizer se realmente pode ser considerado milagre ou não. Então essa é a situação atual. Então, por enquanto, ele é venerável, ou seja, podemos seguir o seu exemplo de vida, a igreja diz que ele realmente viveu santamente. Não podemos ainda, publicamente, numa missa, por exemplo, não podemos fazer uma missa em sua honra, podemos só continuar pedindo a sua intercessão. Isso sempre podemos pedir a sua intercessão, mas não podemos ainda realizar um culto público da sua pessoa. Só a nível privado nós podemos pedir a sua intercessão, mas não publicamente, porque temos que esperar para saber se realmente está confirmado como beato. E depois, para que seja santo, o segundo milagre. Então, teria que ser um outro milagre, que também é intercessão de Pozzobon, e aí ele pode ser, então, canonizado. Não sei se demorei muito para explicar. Não, foi ótimo. Servo de Deus, venerável, beato, santo.
Certo, e a gente pode pedir a intercessão dele também, né, Padre Alexandre? Para quem está acompanhando a gente agora, pedir a intercessão do venerável João Luiz Pozobon, né? Temos tantas famílias acompanhando a gente agora. Podemos sim, nas nossas orações, clamar pela intercessão dele, né? Pedir que ele nos abençoe, nos conceda uma graça especial. E quem sabe, se for da vontade de Deus, né, até algum milagre que a gente esteja necessitando e que seja na conformidade da vontade de Deus. Podemos pedir a intercessão dele, né, Padre Alexandre? Sem dúvida, justamente o convite que fazemos é que continuem pedindo, até mesmo para que nós possamos ter essa confirmação dos céus, né, de que realmente ele é não só beato, mas também santo no futuro, né, então assim, que realmente possamos continuar pedindo. É diferente, por exemplo, do caso de São Maximiliano Maria, que a gente já sabe que está no céu, porque a igreja já o declarou, Sim. E amanhã vamos celebrá-lo com muita alegria. Então, de fato, é essa declaração que nós esperamos também para o Pozobon dentro de algum tempo. Né? Que coisa linda, gente. Nossa, e hoje também à luz, né, da festa de Irmã Dulce, a gente se lembra, né, quantos relatos, quantos milagres que estão assim fresquinhos na nossa cabeça ainda, inclusive no Brasil, né, que a gente pôde aí testemunhar e trazer como uma prova, uma confirmação dos céus da santidade da Irmã Dulce. Vamos então fazer sim essa nossa, vamos dizer assim, campanha de oração, né, pedir essa confirmação de Deus. Olha, eu quero aqui cumprimentar as nossas evangelizadoras e aos nossos evangelizadores, né, da Mãe Peregrina, Mãe Rainha. A gente está acompanhando aqui, olha, pelo nosso canal no YouTube, todo mundo ligadinho, a gente pediu para o pessoal mandar, né, da onde que você da onde que é a sua missão com a Mãe Peregrina. Ó, pessoal da Mãe Peregrina de Maceió tá com a gente, do Ceará, em João Pessoa, na Paraíba, em Assis, no estado de São Paulo, Montes Claros, Minas Gerais, com a gente também. Tem zeladora da Mãe Rainha em Anápolis, Goiás, acompanhando, Salvador, na Bahia, o Santuário Sião, em Jaraguá, no estado de São Paulo, também em Indaiatuba, São Miguel Paulista, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, acompanhando a gente também, fica aqui a nossa gratidão. E eu vou compartilhar mais fotos de evangelizadores e evangelizadoras. Primeiro, agradecendo aqui pelo testemunho do Wagner. Ele é da paróquia Santa Rita, né? E aqui a gente recebe o relato de que ele é um grande devoto do venerável João Pozobon. O que ele fez? Ele trouxe para dentro da igreja a imagem, ó, a gente tem fotos aqui, Padre Alexandre, da capelinha, só que grande, do tamanho que o João Pozobon carregava sobre os ombros. Então aqui toda a comunidade participando. Aqui, olha, com uma foto, cada zelador, cada zeladora, né, evangelizador, evangelizadora, e ele, então, com a imagem nos braços, aí junto com as crianças também. E aqui, em São Miguel Paulista, a gente também está recebendo uma evangelizadora que trouxe para a gente essa foto linda, linda, de um momento emocionante da missão dela, junto com outras evangelizadoras da Mãe Peregrina, né? Quero agradecer, então, aqui a essas expressões de amor. A Maria Marlene está no Mato Grosso do Sul, mandou a foto também da capelinha que ela tem de Nossa Senhora. E quero até colocar aqui, compartilhar a foto que a Maria Marlene trouxe pra gente. Ó, Mato Grosso do Sul participando conosco também. Feliz, né, com tudo que o Padre Alexandre está trazendo de espiritualidade pra gente nessa tarde, aqui no nosso encontro com Maria. Obrigada, viu, Maria Marlene? Um beijão pra você. Muito obrigada pelo carinho da tua mensagem. São tantas fotos, tantas imagens, talvez a gente hoje não consiga apresentá-las todas, né? Mas todas estão sendo acolhidas aqui. Eu sei que o Padre também vai colocar nas orações dele, né? Cada pessoa que está participando com a gente. O Padre, a gente está chegando nos minutinhos finais, mas eu gostaria de te fazer uma última pergunta, que é a respeito da missão da Mãe Peregrina. A gente vê aquela imagem e a gente, como o senhor falou, né, olha nos olhos e se sente conectado com toda a igreja, com toda a família de Deus, né? Qual que é a grande missão da Mãe Peregrina quando ela chega numa casa? O Pozobon costumava definir justamente a principal missão da Mãe Peregrina é salvar a família, né? De fato, quando ela chega num lar, também quando chega numa escola, também quando chega numa prisão, ela toca os corações. E a missão dela é justamente servir as famílias, como a presença de igreja, a igreja que vai até as famílias. Muitas vezes as famílias não vêm até a igreja, verdade, mas a igreja quer ser família, né, também ali nas nossas casas. Então, assim, que nós possamos levar a Mãe de Deus como uma presença. Ela vai sempre com Jesus no colo, ou seja, ela sempre leva Jesus. Essa é uma coisa que também o nosso fundador sempre
dizia, né, a imagem da mãe é sempre com Jesus, é ele que vai com ela, ou seja, ela sempre o traz para as famílias, e a gente tem milhares de testemunhos de como essa presença da mãe nas casas, de alguma maneira, marca o ambiente, né? Quando os filhos chegam, de repente, assim, vê que tá a visita da mãe rainha, tá a visita de Nossa Senhora, então como que já olham diferente, ou de repente se tem alguma prova, alguma coisa que tem que fazer, já pedem para rezar, ou rezam eles mesmos, às vezes se reza também em família, é uma oportunidade para rezar juntos, né? Então, assim, de fato, a missão da mãe é essa, de salvar a família, custe o que custar, sempre colocar Jesus no centro das nossas famílias, e eu acho que é essa igreja em saída que o Papa Francisco tanto pedia, é o que a campanha, os missionários e as missionárias da Mãe Peregrina fazem cada mês, né, levando, pedindo, vendo se realmente a imagem está peregrinando, né? Sabemos que nossa vida é uma vida peregrina, ou seja, nós estamos em caminho ao céu, não estamos acabados, precisamos continuar peregrinando. E Maria foi uma peregrina na fé, como João Paulo II sempre acentuava também, o Concílio Vaticano II, ou seja, Maria é essa peregrina e nos faz peregrinos, nos ajuda em nossa peregrinação de busca de uma santidade no dia a dia, especialmente no âmbito da família. Eu acho que é essa a grande missão, e aproveito também para agradecer, não só pelas fotos, mas também pelo carinho, agradecer à Milícia da Imaculada por essa oportunidade também de unir-nos nas nossas missões, né? Porque, na verdade, a missão da milícia é uma missão mariana, profundamente, São Maximiliano Maria Kolbe, eu vejo muitos pontos de contato também entre ele e o Pozobon, e o Padre Kenton, essa disponibilidade ao serviço, esse amor profundo à Nossa Senhora, esse sentir-se instrumento de Nossa Senhora. O Pozobon dizia muitas vezes, eu sou como o burrinho, né? A mãe vai me levando, né? Não sou eu que levo ela, é ela que ou seja, a minha missão é levar Nossa Senhora a todos os lados, né? Mas é ela que guia. Então, ele tinha essa fidelidade, essa obediência a Deus, e também como pai de família, né? Você falava justamente que o Maximiliano é padroeiro dos pais de família. Eu achei muito bonito isso, né? Ele, de fato, aí nessa união com essa missão de ajudar os pais de família, de ajudar as famílias. Hoje, no Brasil, está muito forte o movimento do Terço dos Homens, e uma grande parte desse Terço dos Homens é conhecido como Terço dos Homens Mãe Rainha, porque usa a imagem da Mãe Rainha 3 vezes admirável, e o Pozobon é um exemplo para todos eles, né? Então, assim, é também uma figura que está muito presente na vida dos pais de família, né? Então, assim, um pai de família que é exemplo para outros pais de família, especialmente através do Terço dos Homens, já que Pozobon se dedicou a rezar o terço a vida toda. Então, enfim, vejo que a campanha vai chegando assim aos corações e vai irradiando essa presença de Jesus na vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Com certeza, Padre. Olha, a gente quer receber a tua bênção sacerdotal nesse momento, né? A todas as pessoas que estão com a gente, a todos aqueles que estão precisando de uma bênção nas suas casas, nas suas famílias. Como o Senhor nos lembrou, o objetivo da mãe é salvar aquela família, né? Então, que através dessa bênção também possa entrar essa salvação. E hoje, de uma forma especial, Maria de Lourdes, que está em Maceió, em Alagoas, que começou a colaborar com a nossa obra de evangelização. Obrigada, Maria de Lourdes. Um grande beijo para você. A gente está aqui rezando por você, em ação de graças pelo teu sim a essa missão e a todos os pedidos de oração também que a gente recebeu, vou colocá-los aqui na nossa caixinha. E Padre Alexandre, então, queremos, por favor, receber a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, Rainha, vencedora 3 vezes admirável de Schanstatt, Imaculada Conceição, pela oração da Irmã Dulce e de São Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre nós, sobre todos os que nos acompanham neste encontro com Maria e todos os que levamos no coração a bênção do Deus de amor e de bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Alexandre, muito obrigada pela tua presença com a gente hoje, por partilhar tantas coisas lindas da nossa fé, e conte também com as nossas orações pelo Senhor, por tua missão também nessa família religiosa. Conte sempre com as nossas orações, viu, Padre Alexandre? Obrigado, Natália, e também pela sua linda missão, né, de levar a evangelização através da Rádio Imaculada, da TV Imaculada e todos os canais de comunicação. Amém. Um grande abraço ao Senhor. Deus abençoe.